E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brada. Estamos aí, segunda-feira aí. E falar desse jogo do Grêmio aí com o São Luís. O Grêmio com time misto acabou tendo que colocar titulares. Cara, o Grêmio começou o jogo meio pateta, né? Os caras meio preocupados aí, com as máscaras na cara, e não querem jogar. E realmente eu sei que esse problema aí do coronavírus aí tá tucanando a galera aí, brother. O troço aí não parece barbada. E realmente, parou os campeonatos brasileiros, pelo que eu vejo vai parar o Gauchão, não tem Grenal daqui a 10 dias. E os jogadores estão apavorados aí, né? Até porque ainda é verão, né, brother? Mas tudo bem. Então assim, pessoal, olha, o Grêmio começou a partida tomando um gol relâmpago aí, quando começou a querer se ajeitar em campo naquela velocidade que o Grêmio tem, né? Tomou o segundo gol. E o Renato obrigou o Renato a arrumar esse time aí, a enlouquecer na Casa Mata. O que deu de grito esse homem aí. O Grêmio, a gente consegue observar certos jogadores, e assim como no Grenal, tá? Brilha pouco a individualidade tricolor. No Grenal e inclusive no primeiro tempo de ontem, individualidades, não é o coletivo, não é nem desentrosado, são individualidades chaves aí no time do Grêmio aí, que acabam deixando o Grêmio lento, que acabam fazendo o Grêmio demorar a se acordar. Thiago Neves, né? E eu queria pedir desculpa aí ao Diego Souza, cara, porque eu mesmo falo aqui, a grande maioria da torcida, cara, o Thiago Neves, beleza, agora o Diego Souza não, né, cara? Isso mostra o contrário. Diego Souza, um tanque, um cara que a gente observa que se esforçou para entrar em forma, ele mesmo, porque às vezes não é uma questão tua física, não é uma questão de ajuda dos outros de acreditar em ti, é de tu acreditar em ti mesmo. E é isso aí que eu observo do Diego Souza, né? Um cara que sabe que ainda tem bala na agulha. Então, a Orejuela no lado direito, você mostra um jogador inferior tecnicamente ao Vitor Ferraz, talvez mais rápido, também sabe cruzar, marca. Mas ontem, de certa forma, teve um pouco atrapalhado, né? Mas é um bom reserva. O Grêmio consegue, ao final do primeiro tempo, fazer um gol aí com o Paulo Miranda aí, de peixinho aí, o nosso MMA aí. E aí sim, no segundo tempo, já com as mexidas do Renato aí, o Grêmio consegue virar a partida para 3-2, pois esse time do São Luís, me desculpe o pessoal de Ijuí aí, mas não existe. Esse time não existe. E é inadmissível tomar 2 gols desses caras. Até eles fazem gol, né? Mas é inadmissível perder, seja aqui ou lá. É um time muito fraco, né? E aí o Grêmio consegue um gol do Thiago Neves, aleluia aí, e depois uma falta na frente da área, aonde ficou aquela disputa entre Jean-Pierre e Diego Souza. O Diego Souza bateu muito mal e pegou de canhota. Cara, é isso que eu falo sobre força de vontade, estar no lugar certo e querer que as coisas aconteçam. A pessoa às vezes é merecedora, né? 3-2 Grêmio aí, fecha a conta, passa a régua. E o destaque desse jogo, não tem muito o que falar desse jogo. O destaque desse jogo aí é Jean-Pierre.
né, que eu aqui critico muito, personalidade, lentidão, fora de posição, mas quando realmente Jean-Pierre entrou, aí sim deu mobilidade nesse time do Grêmio, né, parece que aumenta a visão, o leque, né, a visão, o ângulo, né, aumenta o ângulo de possibilidades quando o Grêmio tem a bola e vai para frente. Então assim é nítido que Thiago Neves não entrou em forma ainda, né? É uma pessoa que é um jogador que a gente vê que tem habilidade, e a gente sabe, conhece, né? Todo mundo conhece o Thiago Neves, né? Mas Jean-Pierre aí pede passagem. 3-2, continuamos líder do nosso grupo aí, mas a gente sabe que isso não interessa. A gente poderia já estar na final aí e não podemos deixar esse regional escapar. É isso aí, Dale Grêmio.